Hoje, o Universo Fênix recebe um nome que é referência na moda e na formação de talentos no Pará. Haroldo Queiroz, da agência Bugalur, uma casa que há anos transforma sonhos em carreiras e tem a presença marcante tanto no mercado local quanto nacional. Olá, seja muito bem-vindo, Haroldo. É um prazer ter você aqui no meu podcast. Laurinha, já desde um ano, acho que É mais de um ano isso, que tu você me nos enrolou os outros convida. tempos. É falta de tempo, agenda, mas eu venho acompanhando seu trabalho, venho acompanhando e percebo que tem uma grande evolução. Assisti as entrevistas que você fez, inclusive com o Calazans, que é nosso parceiro, trabalha conosco, perguntas precisas, inteligentes, coerentes, e cá estamos nós, então, a seu dispor. Eu quero chamar de novo o Calazans aqui pra gente falar sobre outros assuntos lá Uma do passado. fofoca, né? É, uma fofoca. Depois eu te conto tudo. Para começarmos, a minha primeira pergunta é: vamos começar pelo presente. A Búgalo está no Sarau de Talentos e também na COP30. O que vem por aí? Bem, a gente participou da campanha de eleição do prefeito, né, Igor Romano, Sim. ano passado como empresa, não pela parte política, mas como empresa prestando serviço. E a gente então fechou uma parceria. Anderson Reis, por exemplo, está na Secretaria de Cultura e Turismo, com a Silene Sabino, e nos convidou para uma parceria. E a gente tem feito grandes eventos lá, em parceria com o ministro Celso Sabino, inclusive que nos recebeu lá em Uau! Brasília, e a gente foi convidado a fazer algum tipo de ação. E a ideia que nós tivemos foi justamente, já que a gente é nosso público prioritário, são jovens, são crianças, são pessoas desse nível de idade, então a gente pensou em fazer com que eles se interessem também pelo assunto COP30, para que não fique o Sim. assunto fechado só aos adultos, às pessoas mais sérias. Inclusive que elas consigam fazer a divulgação do que seria a COP30. Esse é o Sarau de Talentos, juntando Uau! moda, juntando Faz gastronomia, só uma mistura, uma né? Isso. mistura para que eles possam se interessar pelo assunto e assim serem embaixadores do turismo da cidade e mostrar as belezas, os encantos que a cidade tem. E percebes que eles gostaram, né? Eles estão mesmo lá tudo envolvido. Realmente, existem as princesas, a rainha. Nós criamos uma metodologia que não chega a ser uma competição, porque a gente não é adepto dos Sim, concursos da não. competição. É muito mais para servir de estímulo para que elas aprendam e pensem que tem criança, por exemplo, a Ágata nossa, que é do interior do Marajó, ela tem apenas 3, 4 anos, mas ela está se interessando em saber sobre ecologia, sobre sustentabilidade com a mãe, para ela gravar conteúdo, uma criança de 3 Não anos. é E isso. sabe que uma mensagem vinda de uma criança de 3 anos toca e motiva muito mais do que uma pessoa adulta falando. Sim. Eu estou acompanhando a Agatha também. Eu gosto muito, muito mesmo. É, depois de tantos anos, qual é o grande diferencial que mantém a Búgalo no topo? A Bugarçu no topo eu gostei. Mas é que a gente já trabalha, como você disse, há mais de 20 anos. Então a gente está naquela época que ainda nem tinha internet. A gente Sim, já trabalha quando hoje é muito mais prático, muito mais fácil. Essas agências vêm de fora, a gente vai falar sobre isso depois, né? Você sim, me vamos disse. falar. Mas a gente já é do tempo do corpo a corpo. Então agora mesmo a gente pegou um Uber para vir para cá. O motorista reconheceu a gente do tempo da Expo Moda Verão. Nossa, deve ser Entendeu? muito legal isso, né? Então a gente já com esse tempo, geralmente acontece isso, a gente é reconhecido por isso. Mas então a gente, como já trabalha há muito tempo, consegue, logicamente, fazer um trabalho profícuo. Agora mesmo a gente está viajando para São Paulo, Santa Catarina, e a gente vai buscar novidades. A gente sempre está trazendo coisa nova. A gente não parou no tempo, simplesmente modelo, porque é modelo. Não, hoje em dia a gente sabe que os influenciadores têm um potencial muito grande para trabalhar, e hoje não se pode falar só em beleza física. Hoje tem uma série de outros atrativos que a Bucalu busca, que a Bucalu incentiva, inclusive a autoestima, para que as pessoas consigam chegar onde chegou. Então tu abraça todo esse universo aí da arte, né? Do Isso, da modelo. arte, justamente. Pra você ter ideia, você lembra. Ricardinho Freestyle, um garoto que começou com a gente 14 anos na Bugalu, ainda quando era na Cidade Nova, isso já faz 8, 10 anos. Hoje ele é tricampeão mundial de freestyle. Aí a pessoa Uau. pergunta: o que tem a ver a Bugalu com o futebol que ele faz ou com o campeonato? Bem, mas quando ele começou, ele ainda estava tentando ser um campeão. Então ele recebe treinamento como aqui de entrevista, porque ninguém entra na Bugalu simplesmente para ser modelo. Os dois garotos mesmo que estão nos acompanhando, os dois rapazes que estão aqui, entraram para ser modelo e são aproveitados para outras atividades, como fotógrafo, como produção. E você também, quando se inscreveu na Bugalu, anos Sim. atrás,
Hoje você está vitoriosa no seu podcast, você escreve livros e tem uma carreira profícua. Então é isso que a Bugalu busca. Tanto que o nosso slogan, e o nosso mascote está aqui com a gente, acompanhando a gente, é o Mister Buga, se você quer, você pode. Que a gente procura incentivar todos os talentos, todas as vertentes que a pessoa teria dentro de si. Então não é simplesmente uma agência de modelo que muita gente quer minimizar. Sim, é um jogo, né? Um mix, é um mix. Já passaram por vocês nome como Tainá Carvalho, né? O Luan Frank e o James Rons. Como é ver esses talentos brilhando lá fora? É como eu disse, até me antecipei, deu um spoiler que eu falei Sim. do Ricardinho Freestyle, e não teve só ele. Hoje mesmo a gente estava falando com a Joy Models, que é uma das maiores agências de modelo do país, ligaram para nós, e tem uma modelo nossa que está entre as 10 melhores do mundo. Foi a Carliane Paixão, que começou com a gente, e que eu acho que até do seu tempo, que foi na época da Expo Moda Verão que ela começou. E nós temos também a Tainá Carvalho, que foi a menina fantástica, venceu o concurso da Rede Globo, foi paraense, é nossa, foi descoberta pela Bugalu, e a partir daí, a partir de 2010, a Bugalu deu um salto, porque a gente ficou conhecido nacionalmente. E o próprio Gêmeos Rons, que são as crianças que entraram na Bugalu, garoto, ainda estudando no Cearense, a gente tinha um estúdio, emprestava o nosso estúdio para eles ensaiarem banda. Hoje eles estão fazendo a novela Guerreiros do Sol e já fizeram várias produções para a Rede Globo, também começaram com a gente. Luan Frank, que você citou, é um rapaz que a gente descobriu em Tucuruí com 18 anos, hoje já está adulto, já mora entre Dubai e Londres e foi descoberto pela Bugalu também e mora lá. E por sinal acabou de inaugurar uma mansão belíssima com piscina para a mãe em Tucuruí, aqui próximo. Então você abraça esses jovens talents, né, que é o nome da sua empresa, e você incentiva, fica lá incentivando eles, apoiando, dando toda esse, como é que se fala? Know-how. Isso, para essas pessoas, né? Justamente, como eu disse, quando a pessoa procura a gente, ela vem no atrativo da vaidade. Sim. É uma agência de modelo. Então ela vem pensando em aparecer simplesmente. Aí você Mas descobre aí ela outros acaba, talentos. ela neles. acaba sendo entrevistada e participando dos eventos, a gente acaba descobrindo e fomentando esses talentos, na Que verdade. ela nem sabia que tinha, talvez. Ela nem né? sabia. Muita gente, o Gabriel Vanz, ele que é dono de uma produtora e vai fazer, inclusive, um evento muito grande conosco agora, que é o Digital Day. Ele vai dar palestra para os influenciadores, porque hoje ele tem uma produtora grande, começou com a gente com 15, 16 anos, e hoje ele vive disso. Por sinal, está casada com uma outra modelo que também conheceu na Bugalu. Tem vários casais que se formaram. Histórias, né? Vários casais que se formaram, o Diego, a Bruna Guedes, várias pessoas se conheceram na Bugalu. Então é comum que a gente, com essa experiência, com esse talento que a gente tem, a gente, acho que é até um dom, a gente descobre, entrevista e incentiva o dom que a pessoa tem para que ela vá adiante naquilo que ela gosta. Para mostrar que a gente não é simplesmente uma agência de modelo. Você perguntou qual seria o segredo da Bugalu estar no topo? Talvez seja isso. A gente não se acomodou em ser uma agência de modelo. Eu até recebia comentários pejorativos no passado, quando a gente fazia os desfiles, ou faz ainda os desfiles do Pátio Belém, quando a gente começou a colocar modelos vindo da periferia para desfilar nos grandes desfiles do shopping. Reginaldo Fonseca vinha de São Paulo, da Companhia Paulista, e gostava demais do trabalho da Bugalu, porque a gente ia descobrir gente simples e colocava. E antes, só quem desfilava eram os filhos do dono das lojas, eram os clientes da loja, que era uma elite que desfilava. Sim. A gente não, a gente foi atrás do DRT, foi atrás de pegar o Calazans, que é um ótimo profissional, ensinou a menina fantástica a desfilar, e a gente começou a colocar profissionais na passarela. Então isso foi um diferencial que, graças a Deus, a gente conseguiu expandir para o Brasil inteiro. Hoje a gente já atua em Goiânia, no shopping de Goiânia lá, a gente já tem atuação lá e tem atuação em Brasília. E viaja, como vai viajar agora, dia 16, semana que vem, vai a Foz do Iguaçu, fechar evento. Logo depois, dia 28, a gente está em São Paulo com a Joy fechando o contrato. E em Santa Catarina, que a gente vai trazer um grande concurso internacional para Belém, de um amigo meu que é paraense, Cabeto, mas que mora já há 30 anos em São Paulo. Então você tem contatos lá fora, né? Para quem entrar agora aqui na sua agência, já pode desfilar também lá para fora. Desfilar. Você insiste nesse aspecto. Eu desfilo, eu gosto muito de desfilar. Atuar. A gente prefere falar atuar, porque atuar atuar é uma palavra engloba, mais, né? mais abrangente. Entendi. E a gente tem contatos internacionais. Eu já viajei em 33 países. A última viagem foi agora para a África do Sul, acompanhando o Diego de Elanza, que eu lancei também com 17 anos, que é outro carioca, mas que é filho de paraense, filho do dono da Ileia, que trabalha hoje, é o dono da maior agência de talentos e celebridades de Brasília, que é o Diego. Começou comigo com 17 anos, hoje já está com 33, tem mais de 1 milhão de seguidores,
E ele, como ganhou uma viagem pela primeira vez para ser influenciador e divulgar os encantos do safari, aproveitei, mergulhei com tubarão, cacei lá no safari, coisa de rico, Eu mas acho que eu eu já estava lá. acompanhei algumas postagens tuas sobre Foi ano isso. passado, no final do ano passado. Então, a gente está usufruindo já desses nossos lançamentos que estão começando a dar certo no Brasil. Então, a gente tem contato fora do país, a gente tem atuação fora do país. Agora mesmo vai ter uma feira em Dubai e a gente foi convidado e vai participar. E a gente já teve, como eu te disse, na Europa, fazendo outros eventos. Tem modelos nossos que já estão em atuação fora do país. Que bom, né, que você tem mantém essa agência aqui no Pará, porque os paraenses precisam, eles merecem, viu? Quase todo mundo vai embora. Eu até recebi um convite quando minha mãe faleceu para ir morar em Goiânia. Cheguei lá, procurei apartamento. Ano passado, quase eu ia. Aí eu digo: não, eu vou para Belém mesmo, que é lá que Quase eu te gosto. perdemos. É do açaí, é da É do tapioca, açaí, é é do açaí. tacacá, eu sinto falta. Haroldo, hoje eu fui lá na sua agência, né, fazer umas fotos com os meninos. Aí eu percebi que eles estavam vestindo camisas diferentes. Eu fiquei sem entender. Você poderia me explicar por que cada um tinha uma camisa diferente? Porque, na verdade, são etapas da agência. Quando ela entra, então eventos diferentes, né? Cada camisa tem um evento. Então, a gente já tem um calendário fechado até o final do ano e cada camisa é de um evento diferente. A gente está até lançando uma grife, que é a Bugalu, as roupas estão sendo fabricadas em Goiânia e a gente está com a amostra dessas roupas. Então, por isso existe uma diferença. Camisa para E essa modelo. daqui? Olha, esta aí é dos tops, é da nossa equipe. Inclusive, Olha, essa da equipe a Bugalu. produção está vestida com essa roupa. Chegaram agora de Goiânia, a gente fechou uma parceria muito boa com uma fábrica de roupa lá, e ela está desenvolvendo as nossas grifes. E em São Paulo a gente tem o Léo, e ele é Léo Vegas, que é um artista de mão cheia, um rapaz novo, de 20 e poucos anos, mas que ele faz uns trabalhos belíssimos. É uma das reuniões que eu vou ter em São Paulo, porque eu já tinha necessidade de trazê-lo para um desfile, para lançar o seu material aqui, eu ainda não tinha conseguido. E Agora a você gente, com o apoio do conseguiu, né? governo, o apoio da prefeitura, a gente está com alguns contatos interessantes e a gente vai conseguir trazer. Só sucesso agora, né? Graças Só a Deus. sucesso. E onde te compra esses bonequinhos, esses mascotes? Na verdade, eles, por enquanto, vai ter a loja Buga Story, mas por enquanto eles são brindes, né? A gente tem, já está sendo feito em 3D, antes era feito em biscuit, ainda em massa. Mas lá em Salvador, uma outra secretária nossa que tu também conheceu, a Juliane, está morando em Salvador, fez lá processamento 3D, fez faculdade lá, e ela está terminando de projetar os mascotinhos, que eu acho que até outubro no Sirius, esses mascotinhos já vão estar né? em formato de chaveiro, vão estar aqui em Belém. Muito bom mesmo. Essas agências, né, que vêm de fora, ela vem recrutar aqui no Pará. É concorrência saudável ou alerta para os novos modelos, né, os talentos aí? Uma boa pergunta. Eu dei uma entrevista algum tempo atrás para o Marcelo Bacana, conhece o Marcelo Sim. Bacana, muita gente boa, nosso amigo, e ele tocou nesse assunto que é meio espinhoso. É antiético falar de terceiros? Não. É uma obrigação nossa, como paraense, alertar, mostrar aos pais. A pessoa precisa se informar, porque se a pessoa vem de fora, o mercado é muito grande, certo? Mas alguma agência vem de lá de fora para cá, cobra 3 mil, 4 mil reais por um book, simplesmente fazer o book e ir embora para a sua cidade, sem oferecer nada em troca. Eu recebo várias mães que estão insatisfeitas, que já gastaram esse dinheiro todo lá e que se passou 1 ano, 2 meses, 3 meses, não acontece nada, absolutamente nada. A gente tem parceria com as grandes produtoras de comercial, a gente é chamado para fazer o cast dos shoppings todos, o Pátio Belém, inclusive, que é nosso parceiro desde a fundação. A gente trabalhou na fundação, o primeiro desfile, que foi com o Lino Vila Ventura, no Boulevard Shopping, foi a Bugalu quem fez. Então, a gente é chamado para todos esses eventos. Logicamente, a concorrência. Podcast tem um monte, eu sei disso. Sim. Mas é preciso que a pessoa seja ética e pensar que não é simplesmente chegar aqui, vender um book de 2, 3 mil, virar as costas e simplesmente deixar a criança e atrapalha até o sonho daquela criança. Rouba o sonho o empenho da mãe. Já teve mãe que chegou lá comigo e disse: "Seu Haroldo, eu tive que vender o papagaio do meu marido escondido. Ou eu vendi a coleção de cachaça para pagar não sei o quê." E eles não aceitam que a pessoa parcele como na Bugalu, na boca, no Pix, que a Bugalu, a gente tem os pacotes da gente de agenciamento, de treinamento, mas a Bugalu parcela até no Pix, até na boca, até no Vale Transporte. Mas eles vêm de fora, eles querem logo no cartão de crédito, que é para amarrar a pessoa. Bem, cada um tem sua metodologia, longe de mim querer criticar o trabalho de terceiros, mas o que a gente fica aqui é um alerta para todos os pais, para todas as mães, que procurem se informar realmente. O que não falta hoje em dia, a internet é fake news, uma pessoa dizer que é uma agência, veio de São Paulo, por quê? Porque a agência de Belém não presta, a nossa não presta, a Bugalu viaja o Brasil inteiro, agora mesmo a gente vai de novo fazer evento fora. Por que então os paraenses? Lógico que existe a possibilidade, por exemplo, que eles vêm e fazem um impulsionamento muito grande nas redes sociais
e acaba gerando uma espécie de engano na pessoa, Sim. que ela pensa, vem de fora, com toda essa propaganda, então é melhor. E a Bugalu, como cobra barato, não presta. Mas não é bem assim, né? Porque nem tudo que é barato não é bom. A gente toma tacacá, o tacacá nem é tão caro, E é o uma açaí também delícia, nem... né? E é uma delícia, é internacional. Vamos aproveitar o que temos aqui no Pará, né? De melhor. Melhor. O podcast Universo da Fênix. Fênix. Universo Fênix tem uma história, né? Depois você me conta a Sim, história do tem Fênix. história. Vou lhe contar. Falando em meu nome, né? Vamos falar no seu. De onde vem o nome Búgalo e o que ela significa? Qual é a história dessa agência? Bugalu, você está Bugalu. falando em inglês. Bugalu. Búgalo. Bugalu. Começou em Recife, na verdade, não foi Belém. Quando eu era bem mais jovem, eu fui fazer uma experiência em morar em Recife, passei 2, 3 anos em Recife, e lá já até está falecido meu ex-sócio, que era Emmanuel Júnior, uma pessoa que criou, que inventou. Na verdade, era um jornal de praia. A gente ficava entre Recife e João Pessoa. Então, a gente aguarda esses exemplares até hoje. A gente está preparando para fazer, inclusive, um museu. Está tudo guardado. Olha que legal. Então, isso faz 30, 40 anos. Eu tinha 20 anos. E a gente, então, morou em João Pessoa, morou em Recife. A gente chegou a rodar no Correio da Paraíba 100 mil exemplares do jornal. Então, era um sucesso o Jornal Bugalu, jornal de praia naquela época, que era impresso em papel jornal mesmo, a gente via de anúncio. E aí depois eu fui convidado, minha mãe me chamou, vem terminar a tua faculdade de Direito, volta para Belém, larga esse teu negócio aí. Aí ela me fez meio que uma chantagem, fui lá, bater em Recife, e aí eu acabei voltando para Belém e trouxe a Bugalu de Recife para cá. E graças a Deus, meu sócio faleceu lá em um acidente de carro, e a gente seguiu com a Bugalu, graças a Deus, até hoje. Tu não desistiu, né? E aí perguntou o significado, é um mascote, é um gnomo. Muita gente pergunta, o que é Bugalu? Bugalu é Bugalu. Eu achei que fosse teu sobrenome, alguma coisa Não, assim. muita gente pergunta, não, na verdade, esse é um gnomo da sorte, é um mascote, que lembra a força que a pessoa tem. Tanto que o slogan é, se você quer, você pode. Então é um gnomo. Antigamente as pessoas usavam muito essa coisa de anjo, de gnomo. Hoje em dia não, que é outros tipos eles têm outros tipos de ideologia, outro tipo de ídolos, que são os influenciadores, né? Mas na nossa época a gente tinha os gnomos, tinha os anjos, as estrelas, as coisas assim mais universais. Sim. Eu adoro coisas universais. Por isso, universo. Esotéricas. Além de formar modelos, você também transforma o autoestima da vida e pessoal, claro. Algumas histórias marcantes? Sim, nós temos, não, várias, né? Em 30 anos de trabalho, tem várias histórias marcantes. Tem uma, por exemplo, eu vou me lembrar do João Vitor Passarelli, um jovem que entrou com a gente 15 anos, filho único. A mãe foi lá, o nosso escritório ainda era numa casa com piscina no Caixa Pará, lá próximo da Cidade Nova. E há bastante tempo atrás, há 15 anos atrás, a mãe nos procurou porque o garoto insistia para querer ir, ele estava estudando para ser médico, e a mãe me procurou e disse, olha, eu não queria muito, para ser sincero, ele saiu rapidinho para ir no banheiro, e ela disse, eu queria, para ser sincero, eu não queria muito que meu filho se inscrevesse nesse negócio de modelo, porque eu não vejo futuro nisso. Aí eu falei para ela, minha senhora, não está em jogo só isso, está em jogo, ele era gordinho, era fofinho naquela época, muito bonito, mas gordinho. Eu disse, está em jogo para esses garotos a autoestima deles, a afirmação. Se amanhã eles vão ser médicos, se amanhã eles vão ser engenheiro, vão levar outra profissão, não importa. Mas eles têm o direito de viver hoje a realidade deles, o sonho deles. E que hoje, por sinal, aumentou mais ainda com essa coisa de internet, entendeu? Que fica um jogo de usar filtro e querer cada um ser melhor do que o outro. Hoje em dia, por sinal, está até mais atiçado isso do que antigamente. E quando eu falei isso para ela, ela disse, você tem razão, eu vou fazer o que ele quer. Isso era novembro, outubro, talvez. E aí o garoto entrou, se esforçou, porque ele começou a conviver com a gente tinha uma casa com piscina naquela época, era a sede da Bugalu, e ele começou a conviver com os outros, bonitos, sarado, o Ricardinho é daquela mesma época. Ele começou a malhar, levou a sério, aí se preparou, ele não tinha coragem sequer de tomar banho na piscina sem camisa, eu me lembro. Daqui a pouco, um mês, a mãe dele já me liga, dizendo, olha, ele já está tomando banho sem camisa, ele já está se soltando. Quando ele se prepara para fazer o primeiro desfile dele, justamente na Expo Moda Verão, aí ele, olha, tu vai me colocar no desfile? Eu já estou pronto. Já começou bem, né? Começou bem, né? 3 meses demorou, se preparando. Aí ele foi passar as férias em Tucuruí, na cidade dele. E nunca tinha andado de moto. Eita. Já até imagina. No primeiro passeio de moto, João Vitor Passarelli sofreu um acidente, o capacete voou, traumatismo craniano. Ele veio para Belém numa UTI móvel, que a família dele era rica, o tio dele era cardiologista, ficou 3 meses na UTI, a mãe dele me liga e ele faleceu. Mas o importante não é pensar na parte triste da história. Falecer todos nós vamos, mais cedo ou mais tarde.
Mas o bonito foi depois eu visitar a mãe, a avó e a bisavó O que dele. ele viveu, né? O que ele viveu na Bugalu, a mãe dele apertou na minha mão e eu nunca mais me esqueci a emoção dela, que eu vou me emocionar de novo de Eu tô falar. emocionada já. E a mãe dele disse: obrigado, senhor Haroldo, eu sou muito grato a você, porque você teimou comigo. E os momentos mais felizes do meu filho foi esses 3 meses antes dele partir. Então, são momentos como esse que gratificam o nosso trabalho. A Bugalu também atua fora do Pará. Como funciona essa expansão? O que ela traz para os nossos talentos? Nós conversamos falando sobre isso. Então, Sim. graças a Deus, pela visibilidade que a gente ganhou depois do Menina Fantástica em 2010, antes a gente trabalhava com show nacional. Eu trabalhei com Pinga, que é um dos maiores empresários do show business, né? Empresário do Roberto Carlos. Então, a minha experiência vem de lá. Eu viajei com o Daniel, viajei com o Tom Cavalcante, viajei com o Roberto Carlos, trabalhei em grandes shows. E essa visibilidade que eu ganhei, acabei trazendo. E o que acontecia naquela época, 30 anos atrás? A gente queria, por exemplo, precisava de um recepcionista, de modelo para os shows, e a gente tinha maior dificuldade, porque não tinha um padrão. A pessoa chegava lá, mandava uma foto de um jeito, não tinha internet, não tinha essas facilidades todas que tinham. Pela necessidade da gente ter, então, uma agência de porte para cá, eu mesmo fui, comprei a franquia da Mega Models de São Paulo, e que a gente chegou a fazer o Menina Fantástica, que a menina nossa, Tainá Carvalho, que você citou, Sim. acabou vencendo o concurso nacional, foi a primeira vez que uma nortista ganhou, ela se projetou, trabalhou em Nova York, e isso foi assunto nacional, eu dei entrevista para o Brasil inteiro, Uau. e a Bugalu saiu de pequenina, deu um salto para grandona. E aí começou as parcerias do Brasil inteiro, como hoje mesmo eu lhe falei, a gente está viajando semana que vem e vai fechar novas parcerias. Então a gente traz para Belém, pela primeira vez a gente trouxe o Monange Dream, aquelas grandes tops internacionais do Victoria's Secret, pela primeira vez, disseram quando queriam trazer um evento da Rede Globo, a Rede Globo na verdade era sócia da Mega naquela época, e queriam trazer aqueles ônibus do Tic Tac Mega Model, do Monange Dream Fashion Show para Belém, e eu atrevidamente fui em Fortaleza, fui em São Paulo e consegui trazer, dizendo, eu tenho amizade lá, eu vou conseguir hotel, mas Belém é muito caro, é muito longe, e é julho, como é, só tenho data para vocês em julho, eu me lembro, eu fui lá, consegui o apoio do Guarani Júnior, que trabalhava, era diretor comercial de marketing do Liberal, os meninos do Liberal sempre foram nossos apoiadores, sempre ajudaram a Bugalu, e eu consegui toda a divulgação que precisava para trazer as meninas do Victoria's Secret para o Monange Dream Belém, que foi a primeira vez que elas vieram. Precisava de carro blindado, eles mandaram uma lista de tanta exigência. E mais, sem um tostão, que diga-se de passagem. Não é como hoje que a Bugalu é profissional, a gente manda logo o contrato e pede o dinheiro. Naquela época eu estava doido pela propaganda, eu fazia pela propaganda. Eles adoravam, tem um besta lá em Belém que faz de graça, então bora fazer. E aí eles pediam, olha, eu preciso de 10 carros blindados, eu preciso de lugar para estacionar o ônibus, eu preciso de hotel para nossa equipe com 32. E a Bugalu se virava. Pelas amizades que a gente tinha com o show, a gente conseguia, como consegue até hoje, uma série de grandes facilidades. E essas facilidades foi trazendo grandes nomes para cá, Reginaldo Fonseca, da Companhia Paulista de Moda, esses eventos grandiosos da Monange, da Tic Tac Mega Model, a Bugalu traz e continua trazendo, graças a Deus, até hoje, por causa da visibilidade que a gente tem e das amizades que a gente conseguiu fazer nos outros estados, né? Aí percebe-se também que você é muito virado e tem bastante contato. Isso ajuda muito, né? Perfeitamente. Essa pergunta não estava aí, não, ela Não, improvisou. não tá. Tanto é que foi bom você lembrar que teve uma criança nossa, um rapaz naquela época, que a mãe doméstica procurou a gente porque o filho estava vencendo, estava perto de vencer, foi classificado no The Voice Kids. E com o nosso apoio, a gente conseguiu trazer, com o apoio do Beira Rio Hotel, a gente trouxe 40 crianças de todos os estados do Brasil, logo antes da pandemia, em 2019, 2020, e a gente trouxe e fizemos um grande evento no gasômetro com 40 crianças do The Voice Kids do Brasil inteiro. Então a gente é enxerido mesmo, vai lá, busca, dá um jeito, consegue fazer e vai crescendo. É como diz a sua logo, né? E se você quer, você pode. Se você... Ela não perguntou nada sobre a dificuldade. Parece tudo maravilhoso, Não, parece coisa é de fácil, internet. tudo é muito Parece que tudo é fácil. filtro, parece que tudo é muito fácil, mas não é assim não. Já teve Não tempo se que a gente sabe. ia lá para Baitetuba, outro dia eu estava falando numa outra entrevista, a Baby voltou a trabalhar com a gente do cinema amazônico, há 10, 20, 15 anos atrás, a gente precisava, não tinha carro, não tinha transporte, não tinha dinheiro, ia para Baitetuba de barco, de carro, de ônibus. Virado, Não né? tinha nem Virado. taser para botar. Eu falei para eles já entraram numa fase que está tudo preparado, todo mundo ganha cachê para tudo. Mas naquela época era por amor à Nem causa. você ganhava cachê, Pois né? é, eu trabalhava de graça até para a Rede Globo. Mas graças a Deus as coisas mudaram. E a tendência é essa, né? Um trabalho sério evolui e a gente Sempre espera. começa assim, né? Depois vai começando a ganhar e É. fica milionário igual Não, você não, já não, está não, aí. não é a minha pretensão. Mas se vier, tá bom. Todo mundo gosta. Dinheiro é sempre bom. Sempre bem-vindo. Haroldo, depois de tudo que você viveu, o que a moda te ensinou sobre pessoas e sobre a vida?
Ótima pergunta, porque ela deixou o melhor para a última, imagino que seja a última. Né? Mais É ou a menos. sensibilidade das pessoas, sabe? Eu estava entrevistando agora há pouco uma pessoa e a gente recebe, por exemplo, cadeirante, a gente recebe autista na agência. E eu me lembro bem que uma mãe perguntou, eu não trouxe minha filha porque eu tenho vergonha de dizer, mas ela sempre quis ser modelo e ela sofreu um acidente no rosto, levou uma queimadura grave. Eu disse, traga, nós somos inclusivos. O importante não é a beleza, o importante é a segurança. E elas precisam dessa autoestima, entendeu? Então eu acho que a moda não é mais, já foi. Eu estava falando sobre isso hoje com uma menina que estava se escrevendo para a gente lá no escritório, que a moda não é mais sobre beleza, é sobre atitude. Atitude. O que faz a pessoa bela é a atitude dela. Até porque creme de beleza, tratamento, botox, ajeitar o cabelo, hoje em dia, até usar filtro na internet, a pessoa fica maravilhosa. Eu quero saber a essência da pessoa, como ela é. Lógico, santinho nem todos somos, mas a essência da pessoa que conta, a atitude, o altruísmo, sabe, a força de vontade, isso conta muito mais. Então a moda me ensinou nesse tempo todo a trabalhar com beleza, com falsidade, Um sorriso com falso. vaidade, com hierarquia e não sei o que. O que aprendi foi que o simples, nas pequenas coisas, está. Não tem aquela história dos pequenos perfumes, dos pequenos Sim, frascos estão os melhores sim, sim. perfumes. Então nem sempre o belo é o mais interessante. Eu não conhecia esse teu lado e já estou apaixonada. Acho que eu até vou entrar para agência já. Já foi, entrou, se inscreveu, Cuidado. agora está no mundo, não tem tempo nem para se coçar. Mas quem sabe, né? É, Haroldo, foi um prazer ter você aqui no meu universo. Eu estava muito afim de entrevistar, né? Como tu sabe, eu ficava te perseguindo. Vem cá, vem cá. E aqui você está. Então, muito obrigada por ter vindo. Obrigado por essa oportunidade. A gente está numa outra fase, graças a Deus, uma fase de expansão. A gente teve 1 ou 2 anos ausente, um pouco distante, porque meu irmão que cuidava da minha mãe que tinha 93 anos, faleceu na época da pandemia e ela pediu para morar comigo, apesar da gente ser 8, 9 irmãos. Eu era sou o caçula Caçulinha e ela sempre é pediu assim. para morar comigo. E no meio das minhas viagens, porque eu ficava viajando todo mês para todo lugar. Eu estava em Goiânia quando meu irmão faleceu, peguei um avião às pressas. Voltei para Belém, na reunião de família dos outros 8 irmãos, a mamãe escolhendo com quem morar, decidiu. E eu sempre fui solteiro, sempre fui independente, sempre viajava todo mês. Aí eu não podia recusar um pedido da minha mãe. Não, pedido bem. E sou feliz por ter aceitado e assumido essa responsabilidade, porque era uma mulher sadia, esperta, 83 anos, 93, mas já publiquei livro dela, todas as ideias que ela tinha de fazer festa, de fazer grandes eventos, eu botei para frente. Mas esses últimos 2 anos eu estava ausente. O Tony Palha assumiu a nossa parte de modelos adultos e o Calazés assumiu a parte dos modelos infantis. E eu fiquei só nos grandes eventos que eram fora daqui do estado. Depois do falecimento dela, há 2 anos atrás, que já agora em agosto vai fazer Aí dois você anos, retornou, né? eu retomei os negócios e a gente está, então, por isso, assumindo as entrevistas e aceitou o seu convite, está aqui, feliz da vida. Parabéns pelo seu trabalho. Wagner Pojo, um fotógrafo excelente, um grande amigo, já nos visitou lá, conhecido em Belém, e os seus amigos Salinho, o Ricardo e os 2 irmãos, que são os proprietários do estúdio, nossos agradecimentos pelo convite e parabéns a você, Laura, que eu vim aqui há 1 ano atrás visitar e você continua firme e forte, cada vez melhor no seu empenho, no seu trabalho. A Bugalu está à sua disposição para o que vocês precisarem. E Obrigado eu pelo já convite. virei fã. Obrigado. Obrigada. E para vocês que nos acompanham, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e, claro, seguir a agência Bugalur nas redes sociais. Beijos de uma Fênix e até o próximo voo.